Esse evento Venda Mais, às 7h30 na nossa igreja em Santos. Ufa, aleluia. Vamos orar? Amém? Pela palavra dessa noite, eu creio que o Espírito Santo quer ministrar o nosso coração. Só lembrando aqui, no domingo que vem, nós teremos sala para os adolescentes durante o culto. Então, adolescentes também tragam visitantes, que eles serão ministrados de maneira específica. Amém? Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, por esse momento. Ó Deus, e que a Tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração nessa noite, sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de resistência. Que essa palavra possa, de fato, como uma semente, encontrar um coração que é uma terra boa, que vai trazer colheita, que vai trazer frutos nas nossas vidas, ó Deus. Dá-nos revelação da mensagem dessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. O tema da palavra de hoje é o coração missionário do Pai. E digo, meu Deus, tem um coração missionário. Lá em Lucas 15, verso 11 a 24, acredito que todos conhecem esse texto, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém, querido? Então, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Acredito que todos os irmãos aqui já leram esse texto, ou já ouviram esta história. E quando nós olhamos para essa história, nós precisamos ver nessa história o coração do Pai. O coração do Pai, aqui dessa história, está falando do coração de Deus. E o coração de Deus em relação àqueles que estão perdidos. Portanto, essa parábola, na verdade, ela nos retrata o coração de Deus em relação àqueles que estão perdidos. Normalmente, a gente pensa em evangelismo, missões, no sentido de ir atrás das pessoas. Mas aqui é interessante que Jesus nos mostra uma perspectiva diferente, a perspectiva de receber os perdidos. Amém, querido? Ele nos mostra então de uma maneira familiar para nós, qual que é o coração de Deus, qual que é o coração do Pai para com o filho que não o honra, para com o filho que podemos dizer não foi obediente, ou que não reconhecia o amor do Pai por ele. E assim acontece com muitas pessoas, não é verdade, querido?
Muitas pessoas vivem a vida delas sem reconhecer aquilo que Deus fez por elas. Só o fato de estarem vivas deveriam já estar agradecendo a Deus, não é verdade? Mas nesse texto comprova que mesmo esses que não reconhecem a Deus como Pai, não reconhecem o amor dele, ainda assim o Pai é gracioso. Digo, meu Deus, é um Pai gracioso. E através desse texto, Jesus então nos revela o coração missionário do nosso Pai Celestial. Por isso, em primeiro lugar, o coração missionário do Pai sofre pelos filhos perdidos. Aqui Jesus conta essa parábola, mas ele está contando essa parábola para os fariseus, porque Jesus, ele comia com os pecadores, e então os fariseus não concordavam com essa atitude, porque apesar de Jesus comer com os pecadores, ele não era um pecador, amém, querido? Ele era santo, e estava aqui influenciando os pecadores a converterem, a entregarem a sua vida, a se arrependerem genuinamente. Então os fariseus estavam injuriados com Jesus, e aí o Senhor revela para eles qual que é realmente o coração de Deus, porque os religiosos da época, eles não chamavam Deus de Pai, longe disso. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que Deus é Pai, mas de fato Deus é Pai, amém, querido? E como Pai, Ele quer cuidar de você, Ele tem cuidado de você. E aí então o Senhor compartilha com eles 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus então compartilha com eles é a parábola das 99 ovelhas, ou das 100 ovelhas, e que uma se perdeu. E é interessante que Jesus conta na parábola, não foi que o pastor perdeu a ovelha, mas a ovelha foi para o caminho errado. Os irmãos entendem? Ou seja, tomou decisões erradas. Ela quis se aventurar em sair do rebanho, consequentemente se perdeu. E aí então o pastor, que representa Deus, amém? Ele vai atrás da ovelha perdida. Então o que o Senhor estava querendo mostrar aqui, nessa parábola? Olha, cada ovelha é importante, todas as pessoas são importantes, amém? Eu sei que há pessoas que nós olhamos e falamos, não, Deus, esse aqui merece ir para o inferno, esse merece, porque ele está fazendo isso e aquilo. E hoje em dia a gente vê tantos casos, né, irmãos, de assassinatos, de homicídios, coisas assim que a gente fala, não, esse cara não merece para o céu nunca, não é verdade? E nós falamos, não, esse cara ele tem que ir para o inferno. Mas sabe, o coração de Deus não é esse. O coração de Deus é salvar a todos, amém, querido? Ah, pastor, não é justo. Pois é, mas quem somos nós para falar que não é justo? Não é verdade? Se Deus escolheu assim, nós temos que reconhecer o amor de Deus pelo perdido. Depois, então, outra parábola, ele fala sobre uma mulher que tem 10 dracmas. E aí então a parábola conta, não vou falar por causa do tempo, mas a parábola conta que ela perde uma dracma, e ela revira a casa toda. Eu não sei você, mas eu já cheguei a perder dinheiro em casa. Alguém já perdeu dinheiro em casa? Vai chegar nesse nível então, em nome de Jesus. Vai perder dinheiro em casa, e você vai ficar procurando na sua casa o dinheiro, e revira tudo. Irmãos, uma vez eu tinha, acho que eram uns R$300 que eu tinha comigo, e eu não estava achando dinheiro. E eu passando uma necessidade, eu não achava. Irmão, eu revirei a casa toda para achar o dinheiro. E quando eu achei, estava no lugar que eu menos esperava. Então acontece. E no caso, essa mulher que perdeu ali a dracma, o texto refere-se então que ela vai vasculhar, e levanta o tapete, e empurra os móveis, e vai caçar aquela moeda perdida. E aqui o Senhor está falando algo em relação também ao reino de Deus. Ou seja, o coração do Pai
é que, de fato, nós venhamos a buscar aquele que foi perdido. Amém? Só que aqui, nessas 3 parábolas, de forma sequencial, o que o Senhor está falando? Primeira parábola, eram 100 ovelhas, perdeu-se uma. Mas uma é importante. 10 dracmas, perdeu-se uma, mas uma é importante. E agora são 2 filhos, e um foi embora, tem um outro, mas acredite, aquele um, ele é importante. Aquele que foi embora é importante. Então, 2 pontos centrais nas 2 histórias: perdas e relacionamentos. Então nós reconhecemos que algo havia sido perdido pelo pastor, uma ovelha. A mulher perdeu um dinheiro. Mas sabe, querido, nada se compara com o fato de perder um filho. É ou não é verdade, querido? Mas é interessante que na parábola, o mais jovem, ele diz ao pai, ele chega para o pai e fala: pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. Não sei se você sabe, mas pedir para o pai a herança é como se ele estivesse dizendo: pai, eu quero que você morra. É ou não é verdade? Essa é a impressão que ocorre para um pai. Então, isso aos ouvidos do pai soou como um desprezo. É como se ele tivesse: pai, eu não tenho interesse pela sua vida, eu tenho interesse pela herança. Eu não quero saber o que o senhor sente ou pensa, mas eu quero saber da minha herança. Então, esse filho não estava preocupado com o pai, mas sim preocupado com o recurso, com a herança. O coração do pai sofre, sim ou não, irmãos? Sim, mas ele impede o filho de se aventurar, sim ou não? Não. Amém? Deus é o nosso pai. Às vezes, olha para cá, querido, tomamos decisões que não estão realmente no coração de Deus, mas Ele permite, sim ou não? Sim, ainda que nós venhamos a errar. É interessante que ele pede herança para o pai, e depois de poucos dias, ele vai para uma terra distante. Aprenda o princípio espiritual, querido. O pecado sempre vai levar você para longe. O pecado leva você para longe da sua família. Sabia disso? Para longe da sua casa. O pecado também leva você para longe da comunhão com Deus. Você sabia que a comunhão com os irmãos da igreja, a comunhão com Deus, é uma proteção? Você sabia disso? Você sabia que o fato de você fazer parte de uma comunidade espiritual, da sua igreja, isso protege você? Amém? Sabe, hoje em dia, há muitas pessoas que elas vivem uma vida cristã, onde elas não se importam de estar reunidas com a igreja. Mas não, é vital, é importante. Quando estamos juntos, nós estamos protegendo mutuamente. Agora, longe dos olhos do pai, esse filho, ele vai viver uma vida que sempre desejou, que sempre quis. Na loucura do seu pecado, ele vai lá e desperdiça toda a herança, até chegar ao fundo do poço. Com certeza o pai ficou muito triste, sim ou não, queridos? É muito triste quando um pai vê que o seu filho está flertando com a morte. É muito triste quando o pai vê o seu filho flertando com aquilo que não é bênção para a vida dele. Só que há situações que o pai não tem como impedir, não é? Então, creia, há um pai no céu que hoje clama para que nós possamos ir atrás daqueles que estão perdidos. Você pode dizer um amém por isso? O coração de Deus clama por almas. Por almas. Porque o nosso Deus é um Deus que tem um coração missionário. E se o coração de Deus se preocupa com isso, nós também devemos ficar preocupados, sim ou não?
Isso tem que ser para nós um estímulo de vida. Porque há muitos que estão se perdendo. Estão aí nesse mundo se perdendo. Estão sem a salvação. Por isso o coração missionário do Pai, ele sofre pelos filhos perdidos. Segundo lugar, o coração missionário do Pai nos inspira a amar os perdidos. No verso 14, diz que depois de haver gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra, e então aquele filho começou a passar fome, começou a passar necessidade. Só que agora havia um problema, a vida dele tinha mudado, ele não era mais o caçula do papai, amém? Agora ele não tinha mais o papai para supri-lo, para protegê-lo, ele não tinha mais o papai para, ali com a abundância que o pai tinha, supri-lo, dar pão para ele comer. Então ele sai de casa e vai perdendo tudo até se tornar um empregado. E esse filho está ali como empregado, passando necessidade, e a profissão que ele tem é justamente uma profissão humilhante: cuidar dos porcos. Então você sabe, né? Um judeu, ele nem come esse alimento, nem come porco. Então, trabalhar, cuidar dos porcos ali, era como se fosse uma função humilhante, uma profissão humilhante. Mas o que estava acontecendo? Ele estava indo para fundo do poço. E piorava, ele via os porcos comendo, e ele começou a ficar com vontade de comer o que o porco estava comendo. Olha a situação que chegou esse filho. Então, um período para ele de sofrimento. Só que acontece algo no verso 17. Ele já está ali no fundo do poço. E há pessoas que dizem, né? Quando está no fundo do poço não tem mais para onde cair. Mas sabe, no fundo do poço é o lugar de cair em si. É isso que diz no verso 17. Esse filho caiu em si. E então ele pensa: puxa, eu estou aqui querendo comer a comida do porco, passando necessidade, e meu pai é um pai rico, que tem alimentos, que tem provisão. Puxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, para que ele pelo menos me receba como um empregado, porque ele constatou: eu fiz burrada, então eu vou voltar para a casa do pai. Então ele toma essa decisão. Ele lembrou da casa. A igreja é a casa do Pai. Amém, querido? A igreja é a casa do Pai. Por isso, olha para cá. Com igreja, nós estamos aqui para marcar as pessoas de que maneira? Com uma história de amor. Amém? De servir, de abraçar, de acolher, de ministrar vida, de ministrar a palavra de Deus, porque nós somos um povo que é apaixonado por gente, e também pelos perdidos. Então no verso 18 o texto diz, né? Ele faz um ensaio, ele pensa assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Uma coisa boa nesse rapaz é que ele é intenso. Então na hora de ir para o pecado, ele foi intenso: eu vou pro pecado e tô nem aí, quero a herança do velho. E ele vai embora. Mas na hora também que ele cai em si, ele é intenso e fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que na casa do meu pai há suprimento, na casa do meu pai há amor, na casa do meu pai eu não passo necessidade. Então esse menino, quando ele saiu de casa, ele saiu com riquezas, levando tudo que era seu. Mas quando ele volta, o cenário é outro. Ele volta com fome, ele volta
descalço, provavelmente com as suas roupas rasgadas, sozinho. Agora eu te pergunto, por que que ele voltou? Porque ele teve um pai que o amava, e ele sabia que era amado. Amém, querido? Nós precisamos compreender que esse é o coração de Deus. Deus ama a todos. Amém? Não quer dizer que Deus é concordar sempre com os nossos atos. Amém, querido? Com as nossas atitudes, com os nossos passos. Mas Ele nos ama independente disso. E esse pai gerou nesse filho uma imagem na mente dele, a imagem da graça. E a graça diz: você pode ter feito o que quis, mas quando voltar, aqui você tem um pai. Amém, querido? Esse é o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial é alguém que cuida de nós. Ah, pastor, mas eu falhei. Ok. Mesmo assim, volte para a casa do Pai. Ah, pastor, mas eu deixei de fazer aquilo que era certo. Eu acho que Deus não está feliz comigo. Acredite, Deus te ama. Sobre a sua vida não há condenação, porque você está em Cristo. Amém, querido? Então, o pai dessa parábola é o símbolo perfeito do nosso Pai Celestial. Que apesar dos erros, das fraquezas do filho, o pai estava de braços abertos, esperando pelo retorno dele. Aleluia. Isso é tão verdade que no verso 20 que nós lemos, fala então que o pai avista o filho de longe. Provavelmente ele estava na varanda, ali observando, e ele vê o seu filho de longe. E quando ele vê o seu filho de longe, qual que é a atitude dele? Qual que é o sentimento dele? É um sentimento de compaixão. Diga compaixão. Sabe, irmãos, nós não veremos pessoas sendo salvas se não houver no nosso coração compaixão. Diga, eu preciso ter compaixão. Então, os gregos diziam que compaixão é algo que você sente nas suas entranhas, quando você vê ou ouve algo que mexe com você. Spurgeon, um grande pregador do século XVIII, ele conta uma história de um homem que estava passando por uma rua, e ele viu que nessa rua houve um desabamento, e muitas pessoas estavam ali soterradas, e então esse homem parou ali para ver o resgate, de maneira curiosa. E depois de um tempo ali vendo, observando o resgate acontecendo, alguém olha para ele e fala para ele no meio do barro: ei, corre para cá que o seu irmão está aqui soterrado. Automaticamente esse cara, ele vai para dentro do barro e começa ali a escavar. Por quê? Porque agora havia um motivo. Amém, querido? Antes não havia motivo. Ele só ficava o quê? Observando. Mas agora que há um motivo, ele vai lá para soterrar, para ajudar, para tirar o seu irmão daquela situação. Portanto, você só ama evangelismo e missão quando você tem compaixão. E isso é algo que nós precisamos pedir a Deus nesses dias. Amém, querido? Todos nós precisamos pedir compaixão pelos perdidos. Foi isso que o pai sentiu pelo seu filho. Nós precisamos entender, irmãos, as pessoas que não têm Cristo estão caminhando para o inferno. Nós não podemos olhar para isso de maneira, tudo bem, acontece. Não. O inferno é algo eterno, assim como o céu é eterno. Por isso, isso deve gerar em nós uma santa compaixão. E é assim que funciona o coração do nosso Pai em relação àqueles que não foram alcançados. É interessante que no verso 20, quando ele vê, esse pai vê o filho. Olha para cá, querido. Esse pai, um senhor com certeza, quando ele vê o seu filho de longe, o texto diz que esse pai, ele sai correndo para abraçar e beijar o seu filho.
Com certeza, aquele era um homem muito rico, na parábola. Então seus empregados não viam ele normalmente correndo, não é mesmo? Um senhor. Mas diante ali da compaixão que ele tinha pelo seu filho, ele corre para dar um abraço e um beijo ao seu filho. Então, olha o que Jesus faz aqui nessa parábola. O Senhor coloca o pai, que é símbolo de Deus, no meio da rua correndo. Precisamos entender isso, irmãos. Deus tem maior interesse para que as pessoas sejam salvas. Sabia disso? Há o maior interesse no coração de Deus para que vidas sejam salvas. Quando nós estamos aqui começando esse projeto, é porque é algo que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos aqui para salvar as crianças que estão aqui próximo de nós. Porque criança, você chega nela e fala, ó, lá tem um pirulito. Ela vai até lá por causa do pirulito. Não é assim? Ó, lá vai ter um lanche. Ah, então tô indo, tia, bora lá. Aí como é que é o adulto? Ah, bora lá no culto, na igreja. Então, tem que ver, porque tal dia tem um compromisso e não sei o que, e aí nunca tem tempo. Não é verdade? Agora uma criança, ela está aberta, por isso que nós temos que marcar as crianças com o amor de Deus. Sabe por quê? O diabo tem feito o trabalho dele aí fora, em relação às crianças. Ou não é verdade, querido? Nós temos visto, eu vejo aí nos noticiários, a gente vê nas mídias sociais, querendo influenciar sexualmente as nossas crianças, influenciá-las, aquilo que nós sabemos que é pecado. E nós não podemos olhar para isso e falar, não, tudo bem, legal. Não, não é legal. Elas estão sendo marcadas negativamente, mas há um povo que Deus escolheu para marcar positivamente, e esse povo é a igreja, amém? Somos nós. Então nesse texto não é um pecador que se lança em Deus, mas é Deus quem se lança no pecador. Deus ama a todos, e Deus deseja que todos sejam salvos. É isso que diz a palavra. No verso 21, então o filho recebe ali o seu pai abraça ele, provavelmente fedendo porco, mas o pai abraça o filho, beija o seu filho. E aí então o filho quer falar para o pai, olha pai, eu pequei contra os céus e contra ti, me recebe pelo menos como um empregado. Mas é interessante que o pai interrompe o que o filho queria falar. Por quê, querido? Porque Deus aceita a confissão. Você pode falar, Deus, perdão, eu errei, falei nisso, naquilo, mas Deus não quer que você viva debaixo de culpa. Quanto pode dizer amém por isso? Não viva debaixo de culpa. Por quê, querido? Jesus já tomou a culpa por você na cruz. Então a confissão ele ouve, mas a culpa ele interrompe. Nosso Pai Celestial é um Pai amoroso, amém? Por isso ele deseja que você apenas viva como alguém perdoado. Diga, eu sou perdoado. Nós somos perdoados. E lá no meio da rua ainda o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa, ponham um anel no seu dedo. Eu imagino que nessa hora o filho deve ter chorado e pensado, eu não mereço isso. Não é assim, irmãos? Eu me sentiria assim, não, mas eu não mereço isso. E aquele filho deve ter pensado, o meu pai me ama verdadeiramente, o meu pai se preocupa comigo realmente, o meu pai nunca desistiu de mim, apesar do que eu fiz, ele sabe os meus limites. Diga para o seu irmão ao lado aí, fala para ele, Deus sabe os seus limites. Amém, querido? Deus conhece você mais do que você mesmo se conhece. Deus sabe as suas limitações. Por isso saiba que Deus sabe as suas necessidades. Deus sabe aquilo que você está passando. Deus sabe o seu passado. Deus sabe o que você viveu ultimamente. Quantos concordam com isso?
Deus sabe, querido. Deus sabe. Mas Deus não quer que você viva debaixo de culpa. Mas Deus quer que você viva debaixo do amor dEle. Quanto mais eu sei que eu sou amado por Ele, nada me impede de ter um relacionamento com Ele, de fazer a obra dEle. Aleluia. Esse é o coração do Pai. Terceiro e último lugar, o coração missionário do Pai investe tudo o que tem pela salvação do Filho. Então o texto diz que o Pai prepara uma roupa nova, uma sandália nova, um anel novo, e como se fosse pouco, dá uma grande festa. Verso 22 e 23 diz assim: trazei também e matai o novilho cevado. Não sei se você sabe disso, mas o novilho aqui cevado é aquele novilho que está sendo preparado já durante um bom tempo para uma grande ocasião. Amém? Então o pai está mostrando o quê? Que filho realmente é importante. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A festa é que é tremenda. Mas sabe o que é incrível nessa parábola? É que aqui entra o Evangelho. O que acontece? Nós sabemos que o Evangelho são as boas novas. Amém, querido? Então o pai, ele começa a enviar convites. Ó, vai ter a festa, venham para a festa, venham participar dessa festa. E aí os convidados devem ter se perguntado: o meu Senhor nos convidou para participar dessa grande festa. Do que será essa grande festa? E aí então os convidados chegam naquela festa sem saber o que de fato aconteceu, mas o pai simplesmente apresenta o filho, já de banho tomado, com roupas novas, sandálias novas, um anel no dedo. E aí então, provavelmente os convidados viram aquele filho e pensaram: puxa, olha só, ele viajou, deve ter se dado muito bem, não é mesmo? Deve estar com uma vida muito boa. Isso nos mostra algo, amém, querido? O pai, ele podia apresentar o seu filho da forma que chegou, mas ele não faz isso, amém, querido? Porque você é amado por ele. A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então sabe, você falhou em algo, pecou em algo, simplesmente lembre-se disso, você é amado. Sabe por quê? Qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é falar no seu ouvido, na sua mente, que o pai não vai te receber mais. A voz do diabo é falar com você para te trazer vergonha de estar no meio dos irmãos. Nunca tenha vergonha de estar no nosso meio, amém, querido? Eu sou chato com isso. Às vezes acontece, tem irmão que, sei lá, perdeu o caminho da igreja, ele perdeu o endereço, aí não vem mais, aconteceu alguma coisa, mas depois de um tempo ele volta. Nesse dia que ele volta, a igreja tem que abraçar apenas. Amém? Não é dia da igreja falar: e aí, o que está acontecendo, irmão? Cadê o compromisso? Cadê a prioridade do reino de Deus? Não, as pessoas precisam ser amadas. Amém? Às vezes tem uns irmãos que brigam comigo: pastor, você tem que pegar mais forte com os irmãos, tem que, né, dar uma chacoalhada, porque tem uns irmãos que... Então, mas se Deus não faz, por que eu vou fazer? Amém? A parte de Deus, sabe, é amar. E ser amado não por obrigação. Sabe, querido, você não deve fazer evangelismo por obrigação. Ah não, essa é a vontade de Deus, tem que ir, mas vai com o cara fechado. Ah, eu vou lá, mas eu estava querendo ir para o shopping. Não, eu vou lá, mas eu não queria estar aqui. Você entende? Deus não quer isso. Olha para cá. Deus espera que você faça aquilo que é para Ele, cheio de alegria e prazer.
Amém? Cheio de alegria e prazer. Eu vou para o culto, mas eu vou cheio de alegria e prazer. Eu vou servir o Senhor, eu vou servir aqui no projeto, vou servir lá no Dia com Deus, vou abrir minha casa para a célula, mas tudo isso com prazer e alegria dentro do meu coração. Deus está grato disso. Por quê? Deus não quer que nós façamos nada de maneira obrigado, debaixo de peso. Não adianta, não é assim que se faz a obra de Deus. Se faz a obra de Deus sabendo, eu sou amado. Ele entregou a vida dele por mim. Agora a minha única resposta é fazer o que eu puder fazer para retribuir isso. Amém, querido? Então esse pai, ele mostra o filho, não destruído, não arrebentado, mas o pai apresentou o filho do jeito que ele saiu. Porque o pai só tem notícias boas. Esse é o evangelho, amém, querido? Só notícia boa. Só notícia boa. Nós estamos aqui para propagar notícias boas, num cenário de notícias negativas. Por isso, quem tem pai, não passa vergonha no mundo. Seu Pai Celestial está com você, amém? Você tem um pai, e o seu pai é um pai de amor que perdoa você. Você é perdoado. Diga para o seu irmão, você é perdoado, querido. Você é perdoado. Você é perdoado, independente, você é perdoado. O Pai quer você apenas. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Portanto, isso que o Pai fez conosco, nos amando, nós precisamos transbordar isso para outras pessoas. Você compreende isso? Evangelismo começa quando nós entendemos que a alegria do pai é ter o filho em casa. Essa é a alegria do pai. Estou encerrando, amém, querido? Olha para cá. A alegria do pai é essa. É ter o filho em casa. É ou não é verdade? Eu não sei você, querido, mas eu já sou casado, tenho filhos, mas mesmo assim, quando eu vou na casa dos meus pais, é uma alegria. Por quê? O pai quer o filho em casa. O pai quer ter comunhão com o filho. Amém? Esse é o coração do pai. Por isso olha para cá. O pai quer ter comunhão com você. O pai quer ver você conectado a ele. A palavra do Senhor para nós hoje é simples. Que a gente entenda isso, que a alegria do pai é quando encontramos os nossos irmãos. Então o que é evangelismo e missões? Evangelismo e missões é reunir os irmãos, é buscar os filhos que estão perdidos. Esse é o coração de Deus. O coração de Deus clama por filhos. Filhos. Amém, querido? João 10,16 diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porque as pessoas não sabem que Deus está à caça delas, mas o Senhor está à procura delas. Amém? Por isso seja um instrumento de Deus. Agora, para encerrar a mensagem de hoje, nós não podemos encerrar sem lembrar do irmão do filho pródigo. Porque nós podemos ter esse coração do irmão do filho pródigo. Ele é alguém antimissionário. Ou seja, ele não sente prazer e alegria em trazer o irmão de volta para casa. Ele é indiferente ao coração do pai. Ele não celebra com o pai. Vamos ler Lucas 11, verso 25 ao 28. Olha o que diz. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha lá, verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho é alguém que não está envolvido com evangelismo nem missões. Ele não quer participar da obra de resgate dos filhos que estão perdidos. Não. Ele não tem encargo por aqueles que estão distantes da casa do pai.
E a história, como é que termina a história? A história termina o pai tentando fazer com que o filho participe da festa, que se envolva, que se alegre com ele. Mas esse filho não amava o que o pai amava, porque não tinha o coração do pai. Por isso, a linguagem de evangelismo é amor. Amém? Precisamos amar as pessoas. Ame as pessoas. Ame lá os seus vizinhos. Eu sei que às vezes é difícil, mas ame seus vizinhos. Ame lá seus colegas de trabalho. Você não está lá por um acaso, querido. Não é por um acaso. Você não está lá apenas para ganhar dinheiro, não, acredite. Deus te plantou lá para você marcar a vida deles. Amém? Ame seus parentes, familiares. Coloque eles na presença de Deus, para que eles possam ter uma experiência com o Senhor. O coração do Pai clama por almas, clama por filhos. Lembre-se, Deus só tem um filho, que é Jesus. Nós somos adotados, amém, querido? Deus só tem um filho, que é Jesus. E Ele fez o seu próprio filho um missionário. Não fez dele um empresário, não fez dele um médico, não, fez dele um missionário. Que nós tenhamos esse entendimento também, querido, porque o Senhor quer nos usar para compartilhar a palavra dele, para marcar vidas. E pergunte ao Senhor: Senhor, quem que o Senhor quer que eu marque? Qual que é o chamado do Senhor para mim? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Mas antes, nós precisamos ter amor por isso. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, amém, querido? Para que o Senhor possa derramar amor nos nossos corações. Vamos ficar em pé? Amém, feche seus olhos. Eu quero que você fale com o Senhor nessa noite. Hoje não foi uma mensagem, podemos dizer, para trazer sobre a sua vida uma palavra apenas para você, não, mas é uma palavra que vai marcar a outros, que o destino delas é marcar vidas, ganhar vidas. Por isso feche seus olhos. Eu quero que você fale para o Senhor nesse momento. Comece a clamar a Ele para que Ele possa colocar amor no seu coração, colocar amor no seu coração por aqueles que estão perdidos, ou aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, se afastaram da casa do Pai. Oh, querida, a coisa mais importante é estar na casa do Pai. Não negocie isso, não negocie isso. A casa do Pai é o seu lugar, é a sua morada. E o Senhor tem um coração que clama pelos filhos que estão perdidos. Por isso, fala para Ele nessa noite. Fala: Senhor, eis-me aqui, Pai. Deposita no meu coração um amor pelas almas. Deposita, Senhor, no meu coração um anseio de marcar vidas, de marcar aqueles que estiverem próximos a mim, para receberem o amor de Deus, para serem salvos, para serem transformados, segundo a Tua palavra. Peça para o Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo, derrama amor nos nossos corações, Espírito Santo. Derrama amor nos nossos corações pelos perdidos, por aqueles que estão aflitos, Pai, por aqueles que se distanciaram da Tua presença, que se distanciaram da Tua casa. Senhor, que haja compaixão nos nossos corações. Peça isso para o Espírito Santo, querido. Compaixão, compaixão, compaixão pelas almas. Oh, Jesus, queremos voltar a arder de compaixão pelas almas perdidas. Queremos arder, Senhor, de compaixão por aqueles que até vivem ao nosso lado, mas nunca tivemos coragem de compartilhar a Tua palavra ou de fazer um convite.
Espírito Santo, nos arrependemos nessa noite. Te pedimos perdão nessa noite. Mas coloque esse amor nos nossos corações. Oh, querido, erga as suas mãos. Fala para o Senhor. É você e Ele. Fala, Senhor, eu preciso desse coração. Eu não quero ter um coração frio para aquilo que o Senhor deseja. Eu não quero ser como um filho pródigo. Não. Que se distancia da casa do Pai. Mas também não quero ser o irmão do filho pródigo, que não está preocupado com aqueles que se perdem, que não se alegra com aqueles que voltam, ou que precisam voltar para a casa do Pai. Oh Deus, dá-nos, Senhor, um coração cheio de compaixão. Dá-nos, Senhor, um coração cheio de compaixão. Querido, no próximo domingo nós teremos o culto da esperança. E você vai convidar pessoas. Nós teremos o dia com Deus, aí para acontecer também no dia 1. Você vai convidar pessoas. Eu quero que você coloque essas pessoas diante do Senhor nesse momento. Coloque agora diante de Deus. Quem você vai convidar para o próximo culto? Para que o Senhor possa amolecer o coração dessa pessoa. Quem você vai convidar para o dia com Deus? Coloque diante dele essa pessoa para que o Senhor possa quebrantar o coração dela. Oh Deus. Oh Senhor, nessa noite, Pai, na tua igreja nós queremos orar para que o Senhor derrame amor nos nossos corações pelas vidas. Pai, nós não queremos ser indiferentes com o teu coração. Pai, nós não queremos ficar sem se importar com o teu coração. Porque a coisa mais importante para o Senhor são vidas, são almas, são filhos que estão perdidos. Oh Deus, dá-nos filhos, Senhor. Dá-nos filhos, Senhor. Que possamos alcançar aqueles que estão perdidos. Alcançar, Pai, aqueles que por algum motivo tropeçaram numa pedra de tropeço, se distanciaram da casa do Pai. Oh Deus, traz de volta. Ministre, Senhor, ao coração dessas pessoas, que elas aqui possam sentir amadas, que elas sintam-se aqui abençoadas, que elas sintam-se aqui esperadas, porque esse é o coração do Pai, como nós lemos nessa noite. Queremos, Senhor, ter o coração desse Pai, um Pai que ama e que abençoa, independente das circunstâncias. Pai, nós também oramos pelo próximo culto, pelo domingo da esperança. Nós oramos, Senhor, pelo dia com Deus. Oramos, Pai, para que tenhamos vidas que temos orado, que jejuamos, participando. Pai, colocamos esse próximo domingo da esperança sendo um culto aonde teremos aqui muitos visitantes, muitas pessoas. Ó Pai, traz para cá aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Traz para cá, Senhor, aqueles que estão se sentindo debaixo de culpa e condenação. Senhor, traz aqueles que estão com medo de Ti por algum motivo. Senhor, traz aqueles que estão pensando em se matar.